Que o Senhor possa falar nessa tarde, falar nos corações, falar conosco, Pai, para que a Tua verdade seja anunciada e o Teu nome seja glorificado, Senhor Jesus, através das nossas vidas. Que o Senhor possa nos dirigir, que o Senhor possa estar conosco, Senhor, guiando as nossas vidas para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos em salvação, vamos meditar o que é salvação, o que é salvar. Quando nós estamos, por exemplo, numa praia, ali tem os salva-vidas. Ali tem aqueles homens, tem os seus uniformes, eles já são identificados como salva-vidas. E imediatamente quando alguém começa a sofrer um afogamento no mar, nós vamos até o salva-vidas, para que ele entre no mar e salve aquela pessoa que está se afogando. E a Bíblia fala da salvação. O que é a salvação? E a salvação que nós temos hoje, que a Bíblia nos fala, é pela graça. Mas primeiro, o que então Jesus veio nos salvar? Do que Jesus veio nos salvar? Em Romanos 5, verso 12 está escrito: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. O primeiro casal já entrou o pecado, e consequentemente a morte. Por isso que Paulo fala: como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. O homem já começou a nascer e crescer doente, porque eles já nasceram contaminados. É que nem um casal de aidéticos. Um casal de aidéticos, quando eles vão tendo filhos, os seus filhos já nascem com a AIDS, porque eles estão contaminados com um vírus no sangue. E assim foi Adão e Eva, contaminados pelo pecado, foram procriando, multiplicando, porém todos doentes. Doentes qual doença? A doença do pecado. E qual a consequência? A morte. Só que existe a salvação desse problema. A salvação desse problema, que é do pecado e da morte, porque uma coisa liga na outra. E a salvação que nós temos nas Escrituras é a salvação pela graça. O que é a graça que salva? O que é a graça que salva? A graça que salva é o favor imerecido de Deus a nós. É aquilo que nós não podemos pagar, e nada é capaz de comprar. Em uma certa ocasião, um instrutor de salva-vidas estava ensinando aos seus novos alunos como salvar vidas de pessoas que estão se afogando. Aí ele disse: primeiro, precisamos tirar a pessoa de dentro da água. Segundo, precisamos tirar a água de dentro da pessoa. E terceiro, precisamos reanimá-la. E assim é a obra do Espírito Santo que Deus realiza. Ele tira a pessoa do pecado, depois tira o pecado de dentro dela, e depois ele dá uma nova vida. Aleluia, Jesus. Por isso que João 3,7 diz: necessário vos é nascer de novo. Por isso que
que em Efésios 2, verso 8, 9 e 10 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, o qual nos preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. Diferente. Então, ser salvo pela graça, as pessoas muitas vezes, vocês falam que é salvo pela graça, então quer dizer que você pode viver pecando? Não. Eu fui tirado do pecado e o pecado foi tirado de mim e eu nasci de novo. Em Tito 3, 4 e 5 também diz: mas quando apareceu a benignidade do amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houveram sermos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração e da renovação do Espírito Santo. Vamos ao capítulo 10 de Atos. Vou ler só alguns versículos. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, a quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhes: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Vamos dar uma pausa. Quem Cornélio era? Um centurião. O que é um centurião? Era um oficial que comandava 100 soldados do exército romano. O que ele era? O que o texto diz? Ele era piedoso e temente a Deus. E detalhe, ele e toda a sua casa. E o que ele fazia? O texto diz: ele fazia muitas esmolas e sempre orava a Deus. Mas quem ele era? O que ele era e o que ele fazia era capaz de salvá-lo? Não. Mas tudo isso que ele fez, tudo isso que ele fazia, contribuiu para que Deus providenciasse a salvação para ele. Ou seja, ele estava acenando para Deus. É que nem alguém que está se afogando no meio do mar, mas está acenando: oh, estou morrendo. Então, ali o Salvador viu: opa, tem alguém chamando ali. Acreditar em Deus, orar a Deus, não significa conhecer a Deus e ter a Deus. O mundo aí está repleto de religiões. O nosso país é um país crédulo. As pessoas acreditam na existência de Deus, muitas oram a Deus, mas não conhecem a Deus e não têm a Deus. Por isso que nós vemos muitas religiões, pessoas prostrando-se diante de imagens, pessoas comunicando-se com os mortos, pessoas se fazendo coisas que não é do agrado de Deus, e aquilo que elas estão fazendo, estão dirigindo a um pecador, a pessoas que foram como nós, doentes no pecado, mortos hoje embaixo da terra, e elas estão ali prostrados diante daquilo. Essas pessoas conhecem a Deus? Por isso, analisando as Escrituras, nós vemos que somente em Jesus há novo nascimento, pois somente através do seu sangue recebemos perdão dos nossos pecados. Por isso Pedro apresentou Jesus a Cornélio. Aleluia.
no capítulo 3 de João, verso 5, na verdade te digo, aquele que não nascer da água, do Espírito, não pode entrar no reino. Verdade, Deus. Para entrar no reino é preciso nascer de novo, é preciso ter Jesus, é preciso receber a remissão dos pecados pelo sangue vertido na cruz. Deus, Ele está o tempo todo com as mãos estendidas para nós e para aqueles que estão aí no mundo perdidos, para aqueles que estão mergulhados no pecado. Deus está estendendo a mão para que eles peguem na mão do Senhor e seja salvo do pecado e seja liberto de seus pecados e receba aí uma nova vida. Por isso que em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Em Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 14, diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ela está aí para todos, ensinando-nos no que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Em Tito 3:1 ao 8 também diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades e que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modesto, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo as várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Glória a Deus. Nós estamos, como eu disse, todo homem vai morrer, mas aquele que pega na mão de Cristo, todo aquele que pega na mão de Deus, nós temos a esperança da ressurreição. A morte não pôde parar o Senhor Jesus. Mesmo que eu morra por consequência do meu pecado, o sangue de Jesus me perdoou, mesmo morto. E a sua vitória sobre a morte me fará trazer de volta eu também a vida. Por isso que a grande promessa de Deus é a volta do Senhor Jesus, porque nessa volta acontecerá a ressurreição dos mortos. Aleluia. A Bíblia diz que quando o Senhor voltar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. E aqueles que estiverem vivos nesse momento serão arrebatados com eles na nuvem. Deus. Por isso hoje, nós que temos Jesus podemos morrer por consequência do nosso pecado, mas se nós morrermos com Cristo, nós temos a certeza que aquele pecado ele é limpado, e quando o pecado ele é limpado, nós seremos ressuscitados para a
vida eterna, é ressuscitados literalmente. Não seremos fantasminhas camaradas, nós seremos ressuscitados com um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, assim que a Bíblia ensina. Então hoje, aqueles que assistirem a mensagem, nós que estamos aqui, vamos deixar Cristo viver em nós, vamos viver na salvação, vamos viver para praticar a salvação, porque por meio de nós outras pessoas conhecerão o Salvador, por meio de nós outras pessoas chegarão a Cristo, e é por meio de nós. Por isso que Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Se a pessoa sendo bonzinha, coitadinha, ela pudesse salvar, Jesus falou: deixa ela ser bonzinha, não precisa ir não. Então nós temos que ir, porque sem Jesus, como a própria palavra diz, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Amém? Amém. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor